Graça e paz, meus irmãos, amém? Logo em seguida ao momento da mensagem, nós vamos dar posse aos irmãos que foram eleitos ontem para o PH e para a SAF. Nós vamos dar seguimento, meus irmãos, à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos seguir aqui. Nós vamos ler nesta noite Filipenses 3, do versículo 17 ao 21. Filipenses 3, apenas 17 ao 21. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, nós precisamos da iluminação que o Senhor pode e quer fazer nas nossas mentes nesse instante. Traz a nossa mente cativa a Tua palavra nesta hora. Não nos deixa, Senhor, que nós nos distraiamos com qualquer coisa, mas trazendo a nossa mente cativa para a Tua palavra, ilumina-nos para nos fazer entender tudo aquilo que o Senhor mesmo escreveu para cada um de nós. Fala conosco, nos abençoa por Tua graça e por Tua muito grande misericórdia. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Na vida de cada um de nós, meus irmãos, na vida de todos nós, sempre existe alguém que está nos influenciando. Todos que têm amigos, e eu acredito que todos nós tenhamos amigos, ou poucos, ou muitos, mas os temos. Às vezes é a nossa família, às vezes são as pessoas que moram perto de cada um de nós, mas todos nós são, sem dúvida nenhuma, todos nós somos influenciados por pessoas diuturnamente. A pergunta que nós precisamos fazer diante desse texto aqui, da carta de Paulo aos Filipenses, é a quem nós temos imitado? Quem tem sido modelo, de fato, para as nossas vidas? E será que nós temos conseguido ter modelos dignos de Cristo nos nossos corações, no dia a dia, quando a vida acontece? Será que é possível parecer cristão e ainda assim ser inimigo da cruz de Cristo? O que é que significa ser inimigo da cruz de Cristo? O que revela a verdadeira cidadania de alguém? O que revela se nós somos cidadãos apenas dessa terra aqui, ou se de fato nós temos uma cidadania celestial? O que é que entrega, o que é que mostra, o que é que prova a nossa cidadania, e se nós temos alguma dessas? Vivemos como cidadãos dos céus ou como escravos nessa terra? O que nos espera? Glória ou será que a destruição? Paulo escreve essa carta alertando neste momento aqui, neste momento do texto, sobre a existência e a presença de falsos cristãos.
Nós não estamos falando de pessoas que falham e que estavam dentro da igreja. Nós não estamos falando de pessoas que cometem pecados e estão dentro da igreja, porque se fosse esse o caso, estaríamos falando de todos nós. Mas existia naquela igreja, naquela situação ali na igreja de Filipos, pessoas que eram simplesmente falsas, que não estavam lá porque amavam Jesus, porque queriam algo com Jesus, porque viam que precisavam melhorar como pessoas. Não, eles eram falsos cristãos. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Antes, no texto, nós vimos que Paulo enfrentou, nessa mesma igreja, aqueles que eram os judaizantes, eram os legalistas, os que queriam o cumprimento da palavra, não da nova aliança, mas da antiga aliança. Os judaizantes queriam, então, que o legalismo vencesse a graça. Eles desejavam defender e defendiam de fato na igreja que os cristãos deveriam não somente obedecer o evangelho, deveriam obedecer não somente ao que Jesus havia dito, mas era preciso, segundo eles, esses legalistas, eles entendiam que era preciso que o povo agora cristão também obedecesse os rituais do judaísmo, principalmente a circuncisão. Eles eram chamados aqui na igreja de Filipos de sensualistas, vocês vão entender por que esse nome. Homens que viviam nos prazeres da carne, mulheres que viviam nos prazeres da carne, mas que se diziam cristãos. Achavam que ser cristão era perfeitamente compatível com uma vida de um adepto de condutas sensuais o tempo inteiro. O texto, então, que nós lemos, esses versículos aqui desse capítulo, fazem, na verdade, um contraste entre dois grupos que existiam naquela igreja. O modelo verdadeiro, em que Paulo menciona a si mesmo, e pessoas que o imitavam, pessoas que se pareciam com o comportamento de Paulo. Mas ele fala também dos inimigos da cruz, e fala, ao final, dos cidadãos do céu. O texto, então, do capítulo 3 de Filipenses, os versículos 17 ao 21, esse que nós acabamos de ler, marca o início de um novo parágrafo dentro da mesma argumentação de Paulo. As advertências continuam, mas agora muda o foco de Paulo. Ele não está mais preocupado com os judaizantes, sobre os quais ele já falou antes. Antes, no versículo 2, ele havia falado sobre isso, sobre pessoas legalistas. E olhe que se não existem judaizantes hoje em nosso meio, existem legalistas da mesma forma. Pessoas que acham que a salvação só vai chegar à vida da pessoa que está do nosso lado se ele cumprir com os rituais que na cabeça daquela pessoa eles existem para serem cumpridos. Então, o legalismo não era um problema somente daqueles dias, mas nós vemos dentro das nossas igrejas também pessoas legalistas, adeptas de uma rigidez inacreditável muitas vezes. Mas agora, aqui nesse texto, agora Paulo está se voltando contra o outro extremo, extremamente muito perigoso. Os sensualistas, como eu disse. Ou seja, aqueles que distorcem a liberdade cristã e que dizem que a liberdade cristã inclui, inclusive, pecados, abarca, inclusive, a desobediência e vivem entregues aos prazeres da carne, como se vida espiritual eles não tivessem, porque, de fato, eles não tinham. Essa transição é natural dentro dessa lógica bíblica, pois a natureza pecaminosa tende a oscilar entre esses dois extremos. Ou alguém é extremamente legalista, rígido, duro com a vida dos outros, normalmente é com a vida dos outros, não é com a própria, ou então ele cai na libertinagem, ou o extremo de querer ser perfeito, ou o extremo de alguém que simplesmente desiste de obedecer e vive e acha que pode viver de qualquer forma. Paulo tinha esses dois grupos dentro da igreja, e o grupo certo era o do meio, era o que nem era libertino e nem era legalista. Mas Paulo precisa tratar dos problemas da igreja. Paulo precisa tratar daquilo que estava tumultuando a vida da igreja. O mesmo movimento pode ser observado em outras cartas, como, por exemplo, em Gálatas, que eu vou mencionar para vocês mais na frente. O parágrafo que nós lemos, especificamente, se desenvolve de uma forma de contraste progressivo. Contraste que, desde o livro de Salmos até outros na Bíblia, com paralelismos, acontece justamente para ressaltar a diferença entre uma coisa e outra. Primeiro, Paulo mostra um modelo verdadeiro de vida cristã a ser imitado, então. Em segundo lugar, um grupo de inimigos da cruz cuja vida desmente a confissão. Preste atenção a isso. Aqueles irmãos diziam que eram crentes com a boca. Eles confessavam, talvez, as coisas nas quais nós cremos também.
Eles diziam que eram cristãos, que eram obedientes a Deus, que eram servos de Deus, mas era a vida deles que dizia o contrário. Era uma vida de promiscuidade sexual. E isso entregava que eles de cristãos não tinham absolutamente nada. Mas o contraste se dá justamente na medida em que Paulo se apresenta como um modelo de alguém que imita a Cristo, não de alguém que é perfeito, mas de alguém que imita a Cristo. Em seguida ele fala esse grupo de inimigos da cruz, cuja vida desmente essa confissão. E em seguida ele fala da identidade dos crentes como cidadão dos céus, em oposição aos que vivem voltados simplesmente para uma vida terrena, para uma vida preocupada com as coisas desse mundo e dessa vida. A culminação escatológica aqui nessa palavra acontece na transformação final do grupo, realizado pelo poder soberano de Cristo, quando os nossos corpos serão transformados em corpos iguais aos de Jesus. Dessa forma, pelo que eu estou dizendo a vocês, o texto não é apenas uma advertência moral. Não se trata simplesmente de falar de questões morais, mas uma exposição teológica completa do caminho cristão. É assim que acontece. Vai da imitação de Cristo, passa pela rejeição do pecado que deveria acontecer na vida desses sensualistas e culmina na glorificação final, quando nós estivermos com o Senhor. Sobre esses sensualistas, observe junto comigo que no versículo 19, o texto diz: cujo Deus é o ventre. Eles são inimigos da cruz de Cristo e eles têm como Deus, na verdade, o ventre, aquilo que popularmente nós chamamos de barriga. O ventre é a parte do corpo que corresponde a essa região abdominal aqui que todos possuímos. É a área localizada entre o tórax e a pelve, popularmente chamada de barriga. Essa é a evidência mais forte no texto, de que eram pessoas que, na verdade, faziam uma interpretação distorcida das Escrituras. Eles não queriam compromisso com Jesus. Eles queriam viver a vida que tinham nas próprias mentes, sem querer saber o que Jesus achava disso. Na verdade, esse texto e essas palavras se referem a pessoas dominadas por apetites físicos sexuais. Viver para satisfazer os próprios desejos. Era isso que aquelas pessoas dentro da igreja viviam no cotidiano e defendiam para que os demais irmãos vivessem também. Imagine a aflição que tomava o coração do apóstolo Paulo, quando ele percebe que aquela igreja que ele havia plantado, que ele havia abençoado tanto a vida daqueles irmãos, agora estava enfrentando uma doutrina tão herege, tão maligna. O centro da vida desse pessoal, desses inimigos da cruz, eram somente o prazer, eles só aceitavam essa vida escrava do prazer. A Bíblia diz em Romanos 8:5, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se eles gostavam, então, desse tipo de vida, então eram coisas da carne que, de fato, eles iriam viver. E eles eram inimigos de Cristo, como Paulo diz aqui, por alguns motivos muito claros, ficam muito óbvios. A cruz, que é o símbolo aqui atrás, que é o símbolo do cristão e do cristianismo, ela representa abnegação. A pessoa negar a própria vontade. A pessoa negar a si mesmo os seus próprios desejos. E uma vida de sacrifício. Uma vida de sacrificial. Se nós não temos essa abnegação, pretendemos pelo menos negar completamente os nossos próprios desejos. Se nós não queremos negar a nós mesmos, então nós não estamos na religião correta. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus negou completamente o medo que ele tinha ali no jardim do Getsêmani, quando ele foi tomado a ponto de suar sangue pelos poros do seu próprio corpo. Ele poderia, e quando ele ora ali, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Ele estava ensinando para cada um de nós que durante essa vida inteira aqui, nós iremos enfrentar situações extremamente duras, muito difíceis, e que nesses dias de provação, nesses dias em que seremos tentados a fazer a nossa vontade, na verdade, o correto é que nós neguemos o nosso próprio eu. Se os amigos da cruz viviam em negação de si mesmo,
Os inimigos vivem da autoindulgência. Sabe o que é que significa autoindulgência? É aquele que é complacente consigo mesmo. É aquele que olha para o irmão e diz assim, e exige dele até mesmo que aquele que está julgando não cumpre e não vive. O autoindulgente, ele é complacente com ele mesmo. Ele se perdoa com a maior facilidade. Ele não exige nada dele mesmo, mas ele exige do outro. Os judeus eram tão autoindulgentes quando Jesus chega aqui no seu ministério de 33 anos e meio. Eles eram tão autoindulgentes que quando eles ficavam cobrando na presença de Jesus que as pessoas cumprissem com os costumes judaicos que não eram da lei, que não eram da palavra, Jesus olhou para eles e disse, vocês colocam cargas nos ombros dos outros, que nem mesmo vocês cumprem. Ou seja, eles se perdoavam com a maior facilidade. Eles não exigiam deles mesmos absolutamente nada. Mas quando era a respeito da vida do irmão, quando era a respeito da vida do outro, eles eram extremamente exigentes. Portanto, quando viviam dessa forma, negavam a confissão que a boca fazia. A boca talvez dissesse a paz do Senhor, talvez imitasse Paulo e dissesse graça e paz, talvez tivessem comportamentos de cristãos, mas quando eles agiam dessa forma, promíscuos do ponto de vista sexual e autoindulgentes, perdoando a si próprios, mas não perdoando o outro, eles negavam essa fé que eles diziam ter. Romanos 16, 18 também diz, servem ao seu próprio ventre, Paulo fazendo referência ao mesmo problema, o problema muito parecido que existia na igreja em Roma. Isso mostra que o uso da graça como desculpa para pecar não é um fato novo. O uso da graça como desculpa para viver uma vida libertina, para viver uma vida como se quer, não é novo. O homem sempre teve essa ideia. Sempre achou que abusar do favor de Deus era algo razoável, que era possível, que não tinha problema. E nós vemos, então, no registro dessa carta, no registro de Paulo, a concretização disso. Desde aqueles dias, no início, ainda no primeiro século da igreja, já havia gente pensando que a graça era motivo para pecar e não motivo para ser santo. A libertinagem era disfarçada de fé. Mas libertinagem é uma coisa, fé é outra, completamente diferente. O texto, então, prova que são sensualistas, esses que Paulo estava combatendo aqui, porque descreve pessoas que vivem para o próprio prazer, que são dominadas por esses desejos, que se orgulham do pecado e pensam apenas naquilo que é terreno. Rejeitam a cruz, rejeitam uma vida de renúncia, porque vida de renúncia para eles é pesada demais. O que nós podemos pensar, meus irmãos, nesta noite, é que eles diziam seguir a Cristo. Eles diziam seguir a Jesus, mas viviam para o próprio ventre, para a própria barriga, pensando nos próprios desejos. Falavam de cruz, mas rejeitavam a cruz do Senhor. Nessa noite, o que eu estou falando para vocês, e o tema desse sermão, é 2 caminhos: inimigos da cruz ou cidadãos dos céus. Quem somos nós nessa história? Onde nós estamos? Caminhando nesta vida aqui como inimigos da cruz do Senhor? Ou, de fato, somos cidadãos dos céus? Paulo exorta, então, a igreja a seguir modelos piedosos, a rejeitar os sensualistas que estavam ali na igreja de Filipos, que eram inimigos da cruz e, na verdade, fazendo isso, rejeitando esses inimigos, eles deveriam agir e viver como cidadãos dos céus, como pessoas que não se apegam demais a essa vida aqui, porque sabem que ela é breve, sabem que ela passa logo, e, na verdade, deveriam viver aguardando a glorificação final em Cristo. A doutrina da glorificação final em Cristo, que está dentro da doutrina da santificação, é uma doutrina extremamente consoladora para as nossas vidas. Porque se o pecado nos faz sofrer hoje, e faz com que a gente faça outros sofrerem também, o quanto nos consola saber que nós iremos nos livrar do corpo desta morte, como disse o apóstolo Paulo também em Romanos. Nós iremos nos ver livres disso. Mas eu quero passar por todo esse texto aqui que nós lemos. A partir desse versículo 17, abra e deixa aberta na sua Bíblia. Quando no versículo 17 o texto diz, irmãos, Paulo diz,
Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo chama os crentes para imitarem o seu exemplo. Esse modelo é cristocêntrico. É um modelo marcado por abnegação, por negação da própria vontade, por humildade, por espiritualidade. Paulo, não se engane, Paulo não está se apresentando como alguém perfeito. Ele não está tentando enganar a igreja, porque aquela igreja conviveu com Paulo. Eles conheciam Paulo e sabiam que Paulo de perfeito não tinha nada. Ele não se apresenta, então, com essa perfeição, mas como alguém que segue Cristo, de forma sincera, de forma piedosa, reconhecendo os próprios pecados, pedindo perdão por eles. Paulo diz, se vocês têm esse modelo em mim, então me copiem. Se vocês conseguem ver em mim alguma coisa, como de alguém que já caminhou em direção a Cristo, então sejam os meus imitadores. Mas observe que ele diz que existem outros. Ele diz, sede meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, havia mais crentes ali naquela igreja. Paulo diz, olhem para mim, mas olhem para esses que já estão aí dentro, me copiando e se parecendo comigo. Outros líderes também fazem parte desse modelo. Paulo não diz que é perfeito. Paulo não exige exclusividade de cópia, de modelo, de inspiração. Aqui nós vemos justamente essa santificação progressiva. Numa das primeiras mensagens que eu trouxe aqui na carta de Paulo aos Filipenses, eu falei sobre desenvolvimento de salvação. Sobre ele, quando ele diz para aqueles irmãos, desenvolvam a sua salvação em Cristo Jesus. E eu mostrei por A mais B naquela mensagem, que quando ele diz desenvolva a salvação, ele está justamente falando da santificação progressiva. De uma santificação que precisa aumentar no dia de hoje. Eu preciso ser mais santo hoje do que fui ontem, do que semana passada, do que ano passado. Ano que vem eu vou ter que ser mais santo. Isso é um desafio que eu preciso propor no meu coração para a minha própria vida. Embora às vezes nós tenhamos muitos fiscais da santidade alheia, mas esse não é o ideal. O ideal é que cada um de nós faça um autoexame e busque compreender o que em nós ainda precisa ser mais santo. Porque Paulo, então, está falando sobre essa santificação progressiva e sobre a necessidade de nós imitarmos Cristo. Quem nós imitamos? Em dias de redes sociais, com tantas crianças aqui. É muito possível que nossos filhos, adolescentes, pré-adolescentes, quase entrando na juventude, estejam se espelhando em tanta coisa que não presta, dentro dos próprios celulares, dentro da casa de cada um de nós. Há sobre nós, sobre todos os pais, um dever de vigilância, um dever de cuidado para com os filhos, inclusive de olhar o que cada um desses filhos está vendo neste celular. Meu menino mais velho, Samuel, já faz direito em João Pessoa, mas quando ele era criança, antes mesmo de fazer direito, ele sabia que eu era advogado, e ele dizia, o senhor está invadindo minha privacidade. E eu dizia, privacidade você vai ter da porta para fora. Porque da porta para dentro, eu sou Deus aqui dentro. Eu dizia a ele brincando. Mas eu dizia, você não tem direito a privacidade nenhuma. Vá pagar o seu feijão, vá pagar o seu arroz, e no dia que você tiver independência, aí você tem privacidade. Porque hoje em dia, os filhos querem decidir da roupa que vão vestir, a exigir o que vão comer na hora da refeição, a como a casa tem que funcionar, e, sinceramente, eu não fui criado dessa forma. Eu não fui criado dessa forma. Eu fui criado que pai e mãe eram Deus dentro de casa. E se a gente ousasse entristecer pai e mãe, a gente ia pagar por isso. E mesmo num contexto pagão, como eu cresci, em que meus pais não eram cristãos, aquilo me ensinou que desobediência tem consequências, como a obediência também tem. Quando nós nos omitimos como pais, estamos deixando de ensinar isso. E eu dizia para Samuel, e repito até hoje para a Luísa,
Eu sou a Constituição Federal aqui dentro de casa. Eu digo o que pode e o que não pode. Eu digo o que é certo e o que é errado. Até você completar a idade certa. Paulo também disse sobre isso, quando escreveu à igreja em Corinto. E ficou registrado na primeira carta, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Paulo não disse isso somente para os irmãos de Filipos. E aqui, no capítulo 2, verso 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele já vinha falando nesse mesmo sentido. Mas o problema da vida de cada um de nós é quando nós não queremos ter como referência qualquer irmão da igreja. Nós não queremos ter como referência o Senhor Jesus. Muitas vezes, por lermos pouco ou não lermos a palavra de Deus, acabamos tendo neste mundo aí fora artistas como referência, atores, atrizes, cantores, quaisquer pessoas se tornam referência dos nossos filhos ou das nossas vidas, mesmo nós tendo Jesus como para ser referência na vida de cada um de nós. É para ser a referência. As demais referências que não coadunam, que não combinam com Jesus, devem ser excluídas, minha gente. Nós não podemos brincar com o pecado, porque não estamos padecendo de falta de referência espiritual. O que nós estamos falando, na verdade, é de pessoas que, mesmo tendo a referência do Senhor Jesus, de piedade, de vida correta, de vida santa diante de Deus, preferem outras referências. O que nós precisamos é seguir modelos piedosos. Conhecemos todos nós, na vida de cada um de nós, pessoas que são extremamente crentes. Por que não tomamos essas referências? Por que não assumimos essas referências para as nossas vidas? Além de não adotar Jesus como referência, nós não adotamos irmãos também que poderiam ser referências de santidade e de obediência ao Senhor. Mas às vezes não fazemos isso porque somos autossuficientes no que se refere à vida espiritual. Arrogância, soberba. Às vezes a gente se acha bom demais, quando na verdade a gente não é. Às vezes a gente se acha autossuficiente, e aí o padrão aqui é de excelência o meu. Então, eu não vejo ninguém no meu patamar, e aí eu não copio ninguém, eu não tomo ninguém como referência. Mas eu preciso, na verdade, baixar a minha bola e saber que Jesus é referência. E muitos dos meus irmãos podem abençoar muito a minha vida, me ensinando sobre santidade, me chamando a atenção quando eu escorregar na minha santidade e fizer besteira, me alertando, me admoestando, me exortando em todos os instantes da minha vida. Os arrogantes não gostam disso, mas os humildes gostam. É preciso imitar aqueles que seguem a Cristo e não viver uma vida sem direção espiritual. Nós temos Jesus como modelo e olhar para exemplos bíblicos concretos também pode ser a grande saída, a grande solução para a vida de cada um de nós. Mas Paulo segue no texto e agora nos versículos 18 e 19, ele muda de assunto. Se ele estava falando dele ser um imitador de Cristo, digno de imitação, e que existiam outros modelos na igreja, agora no versículo 18 ele vai falar dos inimigos da cruz. Inimigos da cruz do Senhor. Quando ele diz aqui no versículo 18, pois muitos andam entre nós, não era fora da igreja não, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, ou seja, na sua vergonha, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Esses homens, como eu disse, eram sensualistas, viviam nessa autoindulgência, um perdão muito fácil para si mesmo, exigência nenhuma e nada de negação das próprias vontades. São numerosos e perigosos dentro da igreja de Filipos. O destino deles é a destruição eterna. Paulo não deixa dúvida disso. E se Deus, com D minúsculo, é o Deus do ventre para eles, eles vivem somente para os prazeres. Gloriam-se no pecado. Aquilo que é vergonha para um cristão, na verdade, era motivo de orgulho para eles.
Eles se alegravam com essa infâmia, pensavam somente nas coisas terrenas. Eu falei hoje de manhã e novamente o texto aponta para isso. Nós estamos falando da doutrina da depravação total. O pecado de Adão e Eva trouxe naturalmente para as nossas vidas a distorção da imagem de Deus que nós herdamos do Senhor, que nós recebemos do Senhor. A depravação total aponta para o juízo eterno de Deus. Nenhuma pessoa vai deixar de ser julgada. Mesmo nós, cristãos, seremos julgados, ainda que para a absolvição, para sermos declarados justos e entrarmos para a vida eterna. Mas todos nós seremos julgados, ímpios e justos. Todos nós ouviremos do Senhor quem fomos durante toda essa vida. Em Romanos 6:23, o texto sagrado diz, porque o salário do pecado é a morte. E João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele lembra aqueles leitores, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amar nada uma dessas coisas. Na melhor das hipóteses, o que nós estamos aqui fazendo nesse mundo, como filhos de Deus, é usando aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas amar bens, amar status, amar as coisas que são dessa vida aqui, não é lícito a nenhum de nós. Vida dominada pelos desejos. Não custa lembrar do quanto Jesus foi radical, do quanto Jesus foi sincero, claro, quando disse, ficou registrado em Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. A nossa história está sendo registrada. Tudo aquilo que nós fazemos terá recompensa. Boa ou ruim, o tempo vai dizer. Uma vida dominada pelos próprios desejos não é uma vida de um cristão. A vida de um cristão é uma vida de autonegação. É uma vida de dizer, eu sei, carne minha, que essa é a minha vontade, mas eu não vou fazer a minha vontade. Nós precisamos, não dos nossos próprios desejos cumpridos, porque nós bem sabemos onde foi que os nossos desejos nos levaram. Antes de Jesus, onde foi que nós fomos parar, vivendo a nossa própria vontade? Isso que eles faziam, os sensualistas faziam aqui, na igreja de Filipos, era uma glorificação do pecado. Mas era preciso, na verdade, que cada um deles se arrependesse e abandonasse essa infâmia, esse prazer numa fama ruim que eles tinham. Mentalidades terrenas pensam assim, vivem como se só existisse esse plano, como se só essa vida aqui fosse real. Mas o que nós precisamos é buscar as coisas do alto, como a palavra de Deus diz. Em Colossenses 3:1, o mesmo apóstolo Paulo escreveu, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E ainda também em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Nós estamos passando por aqui, mas nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra. Tudo que o Senhor vai fazer é providenciar meia dúzia de coisas para que a gente sobreviva. Ele providencia até mesmo um trabalho para que a gente viva e sobreviva aqui. Mas quanto mais rico alguém é, mais apegado é a tudo que o dinheiro pode comprar. Não foi à toa que Jesus disse que para um rico ser salvo era extremamente mais difícil. É muito mais difícil porque a pessoa se apega às coisas que são daqui da terra. Então, muitos de nós, eu conheço cristãos, que eu tenho um caso específico, que obviamente eu não vou dizer o nome, mas um irmão de uma igreja de uma pessoa,
É uma pessoa querida. Mas a luta dele é achar que ele vai ficar rico deixando de dar o dízimo. Ele acha que se economizar o dízimo, ele vai ficar rico. E o sonho da vida dele é ser rico. Toda hora ele quer achar na Bíblia, ele vive estudando, preste atenção a isso, o esforço do cara. Ele vive estudando a Bíblia para achar uma falha e poder dizer assim, é tudo mentira. Mas o que é que acontece? Eu já o alertei. O que é que acontece com quem estuda a Bíblia para negar Jesus? Normalmente passa a crer. Eu disse, você está aumentando sua fé. Você vai acabar dando o dízimo, 20% do que você ganha, porque você está procurando negar Jesus estudando a Bíblia. Vai dar errado. Mas é gente que está tão apegada a essa vida aqui, gente como ele, que talvez por ter saído de uma cidade do interior e chega na capital e acha que tem que mostrar para os familiares que ficaram que deu certo na vida, que ganhou dinheiro e por isso, se for preciso, não dar o dízimo, não devolver o dízimo. Ele está disposto a isso. Pessoas que pensam nas coisas daqui da terra e não no alto, não nas do alto. 1 Coríntios 15, 19. Preste atenção a isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Esperar de Jesus, achar que Jesus, as bênçãos que ele tem são somente para essa vida aqui, é a receita da infelicidade. Mas, finalmente, no versículo 20, Paulo diz, e explica por que está dizendo, falando dessa maneira. Pois a nossa pátria está nos céus, glória a Deus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes pertencem ao céu. Nasceram do alto. Seus nomes estão registrados no céu. Vivem sob o governo celestial. São peregrinos nessa terra. Estão passando uma chuva aqui nessa terra. Se Jesus não voltar daqui a pouco, a gente pode ser chamado daqui a pouco. E esperam ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Doutrina da eleição e da identidade do povo de Deus. É isso que os cristãos são. É isso que nós precisamos ser. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Hebreus 11,6 diz, agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. E Efésios 2,9. Já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, porque agora nós já estamos na eternidade diante do olhar do Senhor, que está fora do tempo e que não se limita a relógios e calendários. O Senhor olha para a gente e já vê a gente na eternidade. E muitas vezes Ele deve olhar para as nossas vidas e dizer, mas meu Deus, mas Ele próprio. Mas o que é que eles estão ali fazendo, se envolvendo com essas coisas? Quando, na verdade, a eternidade vai chegar num piscar de olhos. Talvez vocês não me entendam bem, mas eu desejo profundamente a morte de vocês. Porque a morte significa o fim de todo sofrimento e a volta para os braços do Pai. É o descanso de todas as nossas dores. É o descanso das nossas angústias. É o descanso de tudo que existe aqui nessa terra. Para nós entrarmos no verdadeiro gozo, na verdadeira alegria, na verdadeira paz e eterna na presença do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, eu desejo que o mais brevemente possível, todos nós sejamos devolvidos pela morte aos braços do Pai. Viver como cidadão da terra? Não. Precisamos viver como cidadãos dos céus. Nós precisamos esquecer a eternidade de forma nenhuma. Precisamos viver com esperança nesse futuro prometido. Apego a esse mundo de forma nenhuma. O que nós precisamos é desejar profundamente essa pátria celestial. Olhem o que é que diz o versículo 21, meus irmãos. Olha o que é que diz esse versículo 21. Olha como Paulo chama o nosso corpo.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação. O corpo de carne é para sermos humilhados, da mesma forma como Jesus foi humilhado quando esteve aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como é que eu não vou desejar a vocês o fim dessa carne? Como é que eu não vou desejar para todos nós o fim de uma carne, o fim de uma humilhação e uma glória eterna com corpos iguais aos de Jesus? É isso que nós deveríamos ansiar todo dia, dizer, Senhor, me leva hoje. Mas a gente está esperando se formar, está esperando quitar o carro atual para comprar outro, está esperando aparecer um dinheiro não sei de onde para comprar uma casa nova, como se a vida eterna fosse aqui. E não é. Graças a Deus, não é. Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Cristo, Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, vai transformar o corpo de todo aquele que crê. O corpo será glorificado da forma como o de Cristo. E isso vai acontecer pelo seu poder soberano, pela sua graça infinita. Ele sujeita todas as coisas a si mesmo. Nós vemos, então, a glorificação, a doutrina da glorificação e da soberania absoluta de Cristo, nas palavras de Paulo. É algo lindo que vai acontecer conosco. Então vale a pena aguentar qualquer espécie de humilhação aqui nessa terra. Se esse corpo é de humilhação, então vamos suportar qualquer humilhação, qualquer prova, que venha qualquer coisa, mas não abramos mão justamente daquilo que é mais essencial, daquilo que é principal, que se chama Jesus Cristo. É tempo de suportar, é tempo de caminhar mais uma milha, é tempo de caminhar um pouco mais, de se esforçar mais um pouco, está perto do fim. Mas se você tiver medo de morrer, você vai voltar para casa hoje dizendo que eu desejei mal a você. Eu já falei para vocês, eu acho que eu disse em algum culto de doutrina. Quem já teve o privilégio de ler um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. O personagem principal se chama Cristão. E ao longo da vida, Cristão vai caminhando para a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. E o livro é maravilhoso e é esse. Só que Cristão faz amizades no caminho. E de repente, ele, por exemplo, ele encontra a esperança. E ele se torna amigo da esperança. Só que acontece um problema durante a caminhada e a esperança morre. E aí, quando ele chega lá na frente, alguém sabia, conhecia a esperança e pergunta a ele, cadê a esperança? O que foi que houve com a esperança? Por que ela não está aqui? E a resposta do cristão é, ele foi abençoado antes de nós. Na cultura ocidental, a gente vê a morte como uma tragédia. E, de fato, muitas vezes quando a pessoa não tem Cristo. Mas nessa história, ele lembra o que deveria povoar as nossas mentes todo dia. Tragédia, gente, é viver aqui nessa terra. Se Jesus o tempo inteiro diz que prometeu para a gente, fez para a gente, construiu para a gente uma vida eterna, de paz, de alegria, de felicidade. Ele diz que aqui nessa terra é lugar de aflição. E que a gente tivesse bom ânimo, se animasse, não desistisse, não se angustiasse demais, mas que aqui a gente passaria somente por aflições. A gente prova de pequenas alegrias. E muitas vezes, talvez falte fé na gente para crer que o fim dessa vida é o fim, na verdade, do sofrimento e o começo da eternidade com Jesus. Romanos 8:29 diz que isso tudo vai acontecer para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Que privilégio gracioso é esse! Como é que pecadores como nós vamos ser transformados em corpos e teremos corpos iguais aos de Jesus? Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49 da sua primeira carta, ele diz que da mesma forma que na vida de Jesus existiram sofrimentos e que pareciam com os nossos sofrimentos aqui nesta terra,
nós também nos pareceremos com ele nessa vida celestial que teremos depois. Quando ele se manifestar, o apóstolo João diz em 1 João 3,2, seremos semelhantes a ele. É somente isso, como se isso fosse pouco. Somente isso que está separado para aquele que crê. Abra mão, meu irmão, de todo desejo. Aqui o problema dessa igreja era sensualidade. Abra mão de todo desejo carnal. Abra mão da vingança. Abra mão de não perdoar. Abra mão de todo e qualquer pecado. Porque a eternidade vai nos recompensar por tudo que nós passarmos aqui nesta vida. Foco no corpo presente? Não. Viver esperando a transformação que experimentaremos. Dúvida a respeito do poder de Deus? Não. Rejeite toda dúvida. Confie. Creia somente na soberania de Cristo. Medo da morte? Medo da morte? Tenha não. Um grande teólogo do início da igreja disse que a morte, depois de Cristo, a morte foi limitada a ter somente esse poder. Devolver os filhos do Senhor aos braços do Pai. Nós precisamos, em lugar da morte, medo da morte, precisamos da esperança na glorificação, desta glorificação aqui. Como eu disse a vocês, recentemente, vocês devem ter visto, como eu vi, um jovem foi preso no Rio, numa dessas tragédias de estupros coletivos. E quando esse jovem foi preso por ter participado de uma tragédia, de um absurdo desses, ele achou pouco ter feito o que ele fez, e ele foi com uma camisa, e nessa camisa escrita em inglês, nenhum arrependimento. Ele estava dizendo para as famílias das vítimas que dentro do coração dele nenhum arrependimento existia por aquilo que ele fez. Nós estamos vivendo num mundo cão, meus irmãos. Esse mundo é um mundo cão. E nós somos chamados para sermos candeeiros, como nós falamos hoje de manhã, falando sobre Apocalipse. É justamente nesse mundo cão também que a gente precisa, no meio de todas essas tragédias que acontecem ao nosso redor, que nós possamos usar o nosso tempo, o tempo que nos resta de vida, qualquer que seja ele, eu não sei se são 50 anos, ou se você quer viver 100 aqui nessa terra, eu quero ir embora antes. Eu digo logo, Jesus quiser para passar, me levar hoje mesmo, se arranja outro passo para amanhã, está tudo em ordem, não tenho nada para reclamar. Mas nesse mundo cão, é lugar de esperar por Jesus e nada mais. Ao mesmo tempo em que existem pessoas tão terríveis, é nesse mundo, aqui também, que existem pessoas simples, invisíveis aos olhos do mundo, vivendo com esperança, firmeza e fé, aguardando algo maior que esse mundo aqui, porque crê na pessoa do Senhor Jesus. A quem nós temos copiado? A quem nós temos imitado? Amigos do trabalho, amigos da rua, vizinhos, gente famosa, gente não famosa. Paulo apresenta um modelo a seguir. Paulo apresenta um grupo a evitar, os sensualistas, uma pátria a desejar, celestial, e uma glória a esperar, a glória que o Senhor reservou para as nossas vidas. Há dois tipos de vida só, segundo o apóstolo. A que vive para o próprio ventre, para os seus próprios desejos, e a que vive para o céu. Há dois destinos apenas: destruição ou glorificação, inferno ou céu. E a diferença entre elas está em quem você segue. Se você segue Jesus, você vai para o céu. Se você segue outros homens aqui, não é o céu que lhe aguarda. Onde está o seu coração? O seu coração não é o que eu vejo, é o que existe só dentro de você. Só você e Deus sabem o que existe dentro de você. Se apresente ao Senhor nesta noite e peça ao Senhor para você ter nojo
de todo ato de desobediência. Você ter repulsa de toda essa vida mundana e terrível que o mundo vive. Porque só assim é que a gente vai conseguir se manter imitando os bons exemplos e não os maus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades. Ele nos ajude a obedecer e a viver dessa forma, como pessoas que estão aqui só passando uma chuva. Amado e poderoso Senhor das nossas vidas, Tu sabes, Senhor, exatamente quem nós somos e não somos, Pai. Tu sabes exatamente o que está dentro de cada um de nós. E precisamos da Tua ajuda nesta noite, para que o Teu Santo Espírito nos convença da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Para que nós possamos ouvir da Tua parte, não de nós mesmos, não das nossas próprias ideias ou de avaliação das outras pessoas, mas que possamos ouvir do Senhor o resultado desse autoexame que nós queremos fazer e precisamos fazer, porque nós queremos viver eternamente contigo, Pai. Nos livra de nós mesmos, nos livra da nossa própria vontade, nos livra de um ego inflado, de uma vida que reflete simplesmente a realização dos nossos sonhos, planos e desejos. Nós queremos viver para o Senhor, porque tudo isso aqui vai passar num piscar de olhos, e aquilo que é eterno é que deve ter primazia nas nossas vidas, porque é o que nós viveremos eternamente, Senhor. A fé vai passar, a esperança vai embora, mas o que nós iremos viver no céu com o Senhor será fruto do amor do Senhor por cada um de nós. Então, se permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, nós sabemos que a fé e a esperança irão embora, porque é o amor que vai ficar. Que nós não tenhamos amor por nós mesmos, que nós não tenhamos amor pela carne, mas amor pelo Senhor que nos salvou e nos ama. Nos ajuda, Pai, em nossas limitações, por graça e misericórdia, mas faz isso na vida de cada um de nós, em nome e por amor de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém.